pode estar associado, questões de desemprego também podem estar associadas. Então, vai gerando toda uma vulnerabilidade mesmo que a gente precisa dessas ações de proteção social que vão reconstituir esses laços familiares, né, possibilitando uma vida digna mesmo e recuperar o indivíduo dos malefícios desse uso abusivo. E lá na escola, o aluno poderá ter baixo rendimento, né? Ações violentas na escola, com seus pares, com os professores. Às vezes esse é o sinal, né? Um é o dos sinais, sinal talvez um dos para os profissionais observarem. Exato, né? Isso a doutora Paulina falou lá, né? Esse olhar atento. Às vezes um rendimento escolar ruim, ele está com problema de álcool e drogas ou alguém na casa. Isso. Né? Agora, tem uma outra diretriz do Ministério da Saúde que eu queria que a gente discutisse aqui, que é a mobilização da sociedade. Como é que a gente faz isso, né? Não é fácil. Olha, eu acho que isso deve estar incluído em qualquer diretriz de qualquer, enfim, gestor público, seja da educação ou da saúde, né? Acho que o setor governamental, ele tem sua função e tem sua responsabilidade. Acho que mobilizar a sociedade e a comunidade, onde se mora, especialmente, né? Por exemplo, eu estou pensando aqui num centro de atenção psicossocial, que é um lugar onde se faz tratamento para as pessoas que usam álcool e drogas no SUS. São os CAPs AD, que nós mostramos na aula passada. Isso. Eles estão dentro de um bairro, dentro de uma região. Nessa região também tem uma escola e também tem um CRAS, como a gente acabou de ver. E esse território, ele tem pessoas vivendo ali. Ou seja, se junta, né, a intersetorialidade não é só governo, né, é o governo também com a mobilização da sociedade, para tomar essa questão como sendo uma questão da sociedade, não é só do governo. Então, acho que nesse sentido, a mobilização social, ela faz parte de qualquer estratégia e é um importante fundamento. Se a gente pensar nas equipes de saúde da família, elas atuam diretamente com a população, né? E não é só na questão de saúde, mas também de pensar aquele lugar onde elas vivem, né? De pensar uma mudança maior que se reflete no corpo, que se reflete na saúde, mas que ela tem que ser maior, ela não pode ficar só nesse domínio da vida, né? Daniela, e esse é o caminho para falar que a gente começou o programa dizendo que política pública era assunto de gestor e que não é. Essa é a forma de puxar a política pública ali, para o chão, para a comunidade, para a sua cidade. Com certeza. É muito importante essa mobilização da sociedade, porque tudo que a gente está falando aqui, eu acho que se refere a que os profissionais de diferentes setores incluam novas condutas relacionadas à população usuária de álcool e outras drogas e à população geral, para que os profissionais tenham práticas preventivas, práticas de tratamento a essa população. Só que muitas vezes, ao incluir essas novas práticas, os profissionais se sentem com um certo medo de como a sociedade vai aceitar isso, se os próprios profissionais, né, vão ser estigmatizados por estarem trabalhando com essa questão. Então, a mobilização social ela é importante para que a sociedade entenda que esse trabalho que vai ser feito entre os diferentes setores é um trabalho em prol da sociedade, em prol da redução desses riscos e danos também, né? Então é muito importante que todas essas ações construídas, elas sejam em parceria com a sociedade mesmo. E tudo isso, Aldre, seguindo uma palavrinha-chave que está lá na política nacional também, que é humanização, né? Um ouvido atento a uma história que vem, a um familiar que às vezes chega numa escola. Exato. A escola ali como espaço de encontro, né, envolvendo a família, a comunidade escolar, os profissionais da escola, né, nesse sentido, sobretudo do afeto, da compreensão, né, do conhecimento, da difusão do conhecimento escolar, mas que passa pela compreensão, pela amorização, né, a questão mesmo da cidadania, o espaço de reconhecimento do outro, que é diferente, mas que é um direito que ele tem. É isso que é importante. Na saúde, essa humanização significa o quê, Francisco? Olha, isso é uma das diretrizes, aquilo que você me perguntou no bloco anterior, né? Uma das diretrizes é humanizar o atendimento e tornar cada vez mais esse atendimento mais adequado, né? Eu acho que a diretriz da humanização, de considerar, inclusive, aquele saber que vem do usuário, não é? Isso a gente não pensa muito nisso, né? Que o profissional é que sabe tudo, mas pelo contrário, essa troca de saberes, os usuários também sabem muito
E cada vez mais estão ensinando os profissionais a chegar num nível de acordo que possa fazer com que aquele usuário viva melhor. Inclusive, o tratamento deve ser baseado num acordo, né? Entre Certamente. o profissional de saúde, o profissional de assistência Certamente. E o usuário, né? Até o tratamento deve ser acordado, ali, combinado. O usuário tem que participar do tratamento. Ouvir as experiências dele, né? Usá-lo como uma pessoa para relatar as suas experiências para outros, difundindo aqui, divulgando, fazendo trocas. Né? Eu acho que o projeto terapêutico singular, que é o que a gente falava antes, é que cada pessoa tem um projeto específico de tratamento. E isso deve ser considerado para todos os casos, né? Então, quando a gente fala de exemplos, eu acho que a gente tem que lembrar disso, né? Que um caso, ele pode ter tido um tipo de resultado e um outro caso vai ter outro. Então, exemplos são muito difíceis da gente se basear em exemplos, né? Então, porque cada caso é um caso. Então, nesse sentido, é importante que a gente pense cada vez mais em fazer com que esse projeto seja compartilhado, que o usuário fale na mesma maneira, que o profissional também fale, se construa uma forma compartilhada e consensual, né, do tratamento, porque senão fica desbalanceado, porque o usuário tem muito a dizer sobre a sua própria história, e tem que dizer, e o usuário e o profissional também tem um conhecimento que pode fazer essa mediação, essa junção. E trazendo essa sabedoria, a sabedoria de quem está vivendo ali naquela comunidade, não só para o tratamento, mas agora atuando antes, na prevenção, isso quer dizer que nem todos os projetos de prevenção são iguais, né? Ensinar dança, música numa comunidade, às vezes não é o que aquela comunidade precisa. Quer dizer, esse olhar também tem que estar lá atrás na prevenção, né? Com certeza. A questão da prevenção do uso abusivo de álcool, tabaco e outras drogas, ela pode ser incluída tanto do ponto de vista de uma abordagem entre o profissional e a população, uma abordagem mais individual, onde é fundamental tudo isso que o Francisco está falando, desse respeito pela autonomia do usuário, mas também ela não deve ser só nesse momento, ela deve estar incluída nas diversas ações, nos diversos ambientes que já fazem parte da comunidade, né? Então, quais são a agenda que aquela comunidade tem em termos de cultura, em termos de festas, para que a questão da prevenção esteja incluída ali também, né? São muitas demandas, né, Audrey? A peculiaridade daquela região, né? Cada local tem a sua peculiaridade, é isso que tem. O respeito, aí vem a humanização. Respeitar a peculiaridade é passar pela humanização. Porque se a gente não conhece onde a gente está trabalhando, realmente a gente pode ter ações que não fazem sentido para aquela comunidade. Então, quando eu falo de território, de comunidade, assim, o serviço de saúde mental, o serviço do SUS, eles têm que conhecer aquelas demandas e aquela comunidade, aquelas pessoas, para que cada vez mais se organizem de uma forma a fazer sentido, a estar sintonicamente localizados naquela comunidade. E que os serviços oferecidos sejam, né, para melhorar a qualidade de vida daquela comunidade e das pessoas que procuram o serviço. Para os profissionais que estão lá na ponta, o agente de saúde, do programa de saúde da família, o professor, o assistente social, um agente penitenciário, cada um de vocês, qual que é o conselho para pôr em prática tudo isso que a gente falou, de trabalho em rede, de humanização, de uma escuta atenta, um olhar atento, para o profissional lá da ponta? Como é que a gente faz essa política nacional fazer parte do dia a dia dele? Eu acho que tem várias questões para serem abordadas nessa pergunta, que é uma pergunta fundamental que você está fazendo, porque é uma pergunta que nos leva a refletir a como trazer a intersetorialidade, que é um conceito importantíssimo, como trazer esse conceito para a realidade da população, né? Então, eu não conseguiria esgotar, né? Mas um aspecto que eu acho fundamental é que todos os profissionais que estão sendo capacitados, eles criem rotinas de encontros, porque a gente sabe que às vezes o agente comunitário, ele está desenvolvendo um trabalho junto com a escola, às vezes ele está desenvolvendo um trabalho junto com a assistência, mas ainda de uma maneira muito isolada, de uma maneira muito pontual. Então, é importantíssimo que esses setores se reúnam periodicamente para discutir os casos, né? E aí sim a gente vai transpor a intersetorialidade de um conceito teórico para a prática, né? Então, esse seria um aspecto.
A educação também, todos os outros, além do profissionalismo, é preciso que haja uma abertura, né? Abertura para a escuta, para enxergar o outro, né? Para que aí, através desse olhar, a pessoa que está aberta, ela é mais crítica, mais atenta, então ele vai poder trabalhar na prevenção. E aí ele vai se lançar no diálogo e no reconhecimento da necessidade de trabalhar com o outro, para o outro, né? Num constante, porque é como nada disso vai acontecer nem isoladamente, nem pontualmente, é sempre, né? São ações que devem acontecer cotidianamente, porque como eu já disse, educação é um processo, então as ações paralelas às outras ações e às outras redes e os outros setores, as ações na educação precisam estar ligadas intersetorialmente no sentido de acontecerem cotidianamente. Francisco, e suas dicas? Olha, eu acho o seguinte, a articulação entre esses setores, entre os profissionais, às vezes é uma articulação de pessoa para pessoa, não é? E isso, quando uma pessoa conversa com outra, você já faz um ponto dessa rede, né? Então, acho que é considerar como que cada profissional que está, né, ouvindo a gente agora, trabalhe onde trabalhe, seja na saúde, na educação, onde for, que ele se reconheça como um ponto dessa rede, né? E não como uma pessoa isolada, que sozinha não vai conseguir fazer muita coisa, né? Mas sim, olha, eu junto com a Daniela, eu posso fazer algumas coisas, né? Junto com aquele profissional que eu não conhecia até a semana passada, eu também posso, né, do CRAS, por exemplo, eu posso fazer muita coisa. Então, eu acho que a articulação entre esses setores e entre essas pessoas, especialmente, não entre os setores, né, mas entre as pessoas, é que você acaba constituindo aí sim uma possibilidade de intervenção mais integrada, mais completa, né, de uma forma mais abrangente, e não ficar cada um no seu cantinho, tentando fazer o que é impossível, que é resolver tudo sozinho. Sem perder a esperança. Nunca, né? Eu acho que isso move todos nós aqui, né? Não só a gente que está aqui, mas as pessoas que estão na ponta. Muito obrigada, Francisco, Daniela, Audrey, muito obrigada por terem participado da nossa aula. E você que nos acompanha, não deixe de acessar o ambiente virtual de aprendizagem na internet. Nosso endereço, você já sabe, é www.portalminasaude.com.br. Na próxima quinta-feira, às 15h, a gente se encontra de novo para mais uma aula do curso Prevenção em Pauta. Até lá! Thank you.